Muito bem, amigos, estudo da lição número 9, segunda-feira. Algo amaldiçoado no acampamento. A lição da semana fala sobre a cobiça. Quando as pessoas querem cobiçar alguma coisa, geralmente as pessoas elas se desculpam, dizendo, todo mundo faz isso, todo mundo cobiça alguma coisa, por que eu não posso cobiçar? E geralmente a pessoa é atraída por um brilho, por uma beleza, por algo que lhe chama a atenção, e com isso a pessoa então acaba caindo nos braços da cobiça. Por isso alguém disse com sabedoria as seguintes palavras: muitas tribulações são causadas porque a nossa cobiça é sempre maior do que os nossos sonhos. Por isso, nunca fique desatento na vida, pois algo poderá chamar sua atenção e isso ser motivo de uma derrota pessoal. Eu conheci muitas pessoas estabilizadas, que por causa da cobiça de uma coisa proibida, acabaram perdendo a credibilidade, até mesmo a fé. Algo impressionante. Pessoas foram excluídas da igreja por causa da cobiça. Pessoas perderam a família por causa da cobiça. Então é muito importante que nós fiquemos atentos para que não sermos vítimas da cobiça, porque o diabo nos conhece, sabe em que ponto nós somos frágeis, para que ele possa então nos atacar com a cobiça. Só Deus pode nos dar a vitória. Por isso, na cidade de Jericó, a cidade mais fortificada da época, não havia jeito de ninguém dominar aquela cidade. Os reis em redor já haviam tentado conquistar Jericó sem nenhum sucesso. E quando o povo passou o Jordão estava no momento da cheia, isso espantou todo mundo. Como é que esse povo passou o Rio Jordão? De que forma? Eles haviam tomado conhecimento de que Deus abrira o Mar Vermelho para eles passarem quando saíram do Egito e que o exército de Faraó foi todo derrotado. Agora eles passaram o Jordão. Então esse povo temido estava agora na região deles e os reis em redor tiveram medo. Por isso a conquista de Jericó parecia impossível para o povo de Israel. Josué orou e Deus deu todo o esquema como conquistar Jericó. Apenas dando voltas em torno da cidade, tocando trombetas, gritando, os muros caíram e eles conquistaram a cidade. No meio de todo esse rebuliço, alguém cobiçou alguma coisa. Na verdade, não foi só Acã, mais pessoas cobiçaram. O texto bíblico diz que muitos cobiçaram, mas Acã fez uma coisa pior. Ele cobiçou algo e levou para dentro do acampamento. Vamos então à pergunta número 3. Qual o fato negativo que aconteceu na vitória de Jericó e como isso nos leva a analisar a cobiça e os seus efeitos maléficos? Vamos lá então, texto de Josué 7. Transgrediram os filhos, o texto começa assim: e transgrediram os filhos de Israel e levaram um anátema para dentro do acampamento, porque Acã, filho de Carmi, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens até a cidade de Ai, falou dizendo: subi e espiai a terra, e trazei-me um relatório. E os homens foram e espiaram a terra. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o exército, porque a cidade é pequena, subam uns 2 ou 3 mil homens, é suficiente para que nós possamos derrotar essa cidade. Não fatigueis todo o exército. Assim subiram o povo até a cidade de Ai com 3 mil homens, e os quais fugiram de diante do exército dos homens de Ai. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E então, à tarde, disse Josué: ah, Senhor Deus, por que o teu rosto se virou contra nós? Por que o Senhor nos fizesse passar o Jordão para nos entregarem na mão dos amorreus? Com efeito, fizeste passar esse povo para nos entregarem nas mãos dos inimigos. Por isso, Senhor, eu estou te pedindo, se Israel pecou, nos ajude a entender por quê. E então, eles não puderam resistir aos inimigos, porque havia algo amaldiçoado. E Deus disse para Josué: há uma maldição no meio de vós. Verso 13, levantaram-se todos os povos, todas as pessoas do acampamento. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor falará por meio de vós. E ele vai dizer o que está acontecendo. Verso 20, Josué lançou sorte pelas tribos, pelas famílias, e chegou em Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá. E disse Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel.
quando vi entre os despojos em Jericó uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, eu cobicei e os peguei e os levei para a minha tenda. Está enterrado debaixo da minha tenda e a prata está por baixo. Então Josué mandou mensageiros que fossem até a tenda de Acã e acharam ali a capa babilônica e a cunha de ouro, e a prata estava por baixo. Então Josué trouxe todos os filhos de Acã, toda a família, e os levaram para fora do arraial. E Josué disse: perturbaste o povo do Senhor. Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e a sua família, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-lo. Então, para a pergunta, que aconteceu em Jericó, após a vitória, que estava relacionado com a cobiça, e o que isso nos ensina? Resposta: na vitória sobre Jericó, Acã cobiçou e roubou alguns objetos que se tornaram uma maldição, um anátema para o povo, e uma perdição para ele e para a família dele. Eles foram executados como exemplo do que a cobiça pode fazer com quem brinca com ela. Foi um exemplo estrondoso do que a cobiça pode fazer com uma pessoa. A cobiça de Acã trouxe derrota para Israel e temor para Josué. Quando Josué viu o povo derrotado na pequena cidade de Ai, Josué então ele ficou com medo de que os povos em redor ficassem motivados a derrotar Israel e exterminá-lo. Por isso ele disse: Senhor, o Senhor nos fez passar o Jordão para que esses povos nos conquistem. O que vamos fazer agora, Senhor? E Deus disse: tem uma maldição no meio de vocês. Por isso, Josué fez questão de tirar essa maldição. Por isso, a oração de Josué solicitando uma providência não foi uma oração abusada, mas foi a palavra de um líder com uma missão. Josué não podia deixar a maldição no meio do povo. A cobiça, mais uma vez, trouxe consequências destrutivas. Por isso, devemos cuidar com aquilo que os nossos olhos cobiçam, para não nos destruir. Numa sala de aula, um menino viu o lanche de um colega e acabou comendo o lanche. Foi descoberto, levado na diretoria. E a diretora perguntou: por que você fez isso? Ele disse: eu senti o cheiro do lanche do meu amigo. Eu olhei para aquele lanche e vi que parecia um lanche gostoso, grande, apetitoso. Aí uma voz na minha orelha esquerda disse: vai, come, tá fácil demais. Depois uma voz na minha orelha direita disse: não faça isso. Então a diretora pegou o menino pelas duas orelhas e sacudiu a orelha esquerda e a orelha direita e perguntou para ele: por que você não ouviu o conselho da orelha direita? Ele disse: professora, é porque a orelha esquerda gritou mais alto. Por isso que eu comi o lanche do colega. Então, se a cobiça falar mais alto aos nossos ouvidos, nós devemos resistir, porque senão a virtude e a honestidade perderá o seu valor. Deus nos abençoe. Possamos aprender a resistir à cobiça, como o Senhor Deus nos ajuda e nos assim dá força para isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos orienta para aquilo que é melhor. Nos dá força, Senhor. Ajuda-nos a resistir à cobiça, para que não tenhamos prejuízo em nenhuma área da nossa vida. Agradecemos em teu santo nome. Amém. Deus abençoe você. Excelente segunda-feira. Vamos para a luta, porque a semana vai ser de vitória. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.